Olá pessoal, vamos aqui então na sequência do nosso mini curso aí. Na última aula a gente já fez a configuração aqui da conexão para o nosso SQLite aqui. O que a gente precisa fazer agora? A gente agora precisa criar nossas tabelas para poder já começar, através das rotas, criar registros, listar registros, enfim, criar as funções da aplicação, né? O Next também vai facilitar a nossa vida para a gente poder estar criando essas tabelas aí e até estar criando alguns registros que já devem estar pré-definidos na nossa aplicação, no nosso banco de dados. Então, através do Next, a gente pode criar as tabelas usando JavaScript, né? Usando sintaxe JavaScript. Então, o recurso que a gente vai usar para isso é o recurso de migrations, ou migrações. O que são as migrações, né? Migrações a gente pode resumir como um histórico do banco de dados. Você tem uma sequência cronológica ali de cada item ser configurado. Então esse recurso de migration facilita bastante o desenvolvimento de aplicações, pois cada recurso inserido no banco de dados, através dessa migração, né, ela vai possuir ali uma sequência, uma ordem, em que vai definir exatamente em que momento cada uma tem que ser chamada. Cada migração dessa possui dois métodos fundamentais. Um para fazer a ação desejada, ou seja, eu quero criar uma tabela, eu quero inserir mais um atributo em uma tabela, mais um campo, né? Então eu vou ter que criar um método para fazer essa ação desejada e também tenho que criar um outro método para desfazer. Então a própria migração já tem as duas soluções, aqui cria e aqui desfaz, né? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vem aqui na pasta Database, vamos criar aqui uma pasta Migrations, New Folder, migrações, né? E aqui dentro a gente vai criar os arquivos, né, com as migrações. Vai ser um arquivo para cada entidade, por exemplo, mas você pode ter arquivo para outras coisas que não seja para criar entidade. Pode ser para criar um índice em um banco de dados e assim por diante. Bom, a gente viu lá que a gente vai ter três entidades, né? Uma com os locais, né? Outro com os itens a serem coletados e uma terceira que é uma pivô entre essas outras duas. Bom, a primeira que a gente vai criar é a primeira migração, no caso, né? É a migração que vai definir a criação da tabela dos locais. Então eu venho aqui e crio um novo arquivo. O Next, ele possui um recurso que você pode criar automaticamente essas migrations, né? Você roda um script e ele cria para você o arquivo com timestamp bonitinho e tal. Aqui nós vamos criar na mão mesmo, então eu vou dar o nome do arquivo como 00 e a gente dá um nome que seja sugestivo do que esse arquivo, do que essa migração, esse arquivo vai fazer. Então, o que essa migração vai fazer? Ela vai criar a tabela locations. Então eu vou create locations.ts. A segunda migração que a gente vai criar, já vou definir aqui, ó, vai ser 01, para a gente poder manter essa sequência cronológica, né? Create items, que vão ser os itens a serem coletados em cada local. E a gente vai ter um terceiro arquivo, que é a terceira migração, né? Que vai ser create location items.ts ou item. A partir daí a gente está com os três arquivos criados. Bom, os dois métodos que eu falei, que a gente definiu um para executar a ação e outro para desfazer, a gente já pode de cara criá-los aqui, ó, export. Vamos defini-lo como um método assíncrono. E o que vai criar a ação é o método app. E aqui a gente pode até duplicar aqui, que o segundo método vai ser o método down. Então os dois métodos estão aí. Agora a gente precisa definir a estrutura para cada um deles. Bom, o que a gente precisa aqui? A gente precisa de uma instância do Next, né? A gente usa o Next para isso, para poder criar essa migração aí. A gente vai precisar do Next aqui, ó, sendo passado como parâmetro nesses dois métodos aqui.
E aqui a gente já tem dizendo que não está declarado, né, o Next, com certeza. A gente não tem ele aqui ainda. O que a gente precisa fazer? A gente precisa importar o Next. Se a gente importar aqui a tipagem do Next e usarmos para definir o tipo desses dois parâmetros aqui, a gente vai ter todo o conteúdo disponibilizado pelo Next. Quando a gente quer importar o tipo de algo, a gente importa com a primeira letra maiúscula. Então a gente dá aqui um import o Next com a primeira letra maiúscula. A gente quer importar a tipagem dele lá do Next. E aí, com isso aqui, eu posso copiar aqui, ó, e venho aqui e defino que esse vai ser o tipo desse parâmetro que está sendo recebido aqui. Então agora esse parâmetro tem um tipo aqui, ó, que é Next. O outro aqui, ó, mesmo estando sendo importado aqui, ele continua não definido aqui. Então a gente vem aqui e faz a mesma coisa. A partir desse ponto, você simplesmente aqui dando um ponto, você passa até aqui, ó, todos os métodos que você pode usar com Next. Então tá aqui, ó. Tudo tá aqui, ó. A gente não quer criar uma tabela, a gente dá um schema, ponto, e a gente tem aqui, ó, alter table, connection, create schema, create table, drop schema, drop table. Tudo que foi definido pelo Next está aqui disponível para a gente. A gente precisa agora dar um return aqui, isso tem que ser retornado, e a gente completa aqui. Nessa migração a gente quer fazer o que? A gente quer criar a tabela locations, então é next.schema e a gente passa para ele aqui dois parâmetros no caso. O primeiro é o nome da tabela que a gente quer criar. Eu vou dar um nome de locations. O segundo parâmetro é a função em si que vai executar essa criação. E ela recebe aqui, ó, uma referência table que vai ser usada para fazer a criação da tabela em si. Então essa referência table é como se fosse um parâmetro, aqui poderia estar assim entre parênteses, mas como é um parâmetro só, a gente pode suprimir esses parênteses aqui. Agora com essa referência table aqui, a gente consegue, ó, table ponto, tudo que a gente tem disponível para estar criando uma tabela. Então eu vou usar aqui, ó, increments para a gente definir nosso ID. Através desses incrementos aqui eu defino um campo que é auto-increment, né? E esse ID também tem que ser chave primária. Então a gente passa aqui, ó, ponto, a gente passa aqui o ponto primary, porque ele também vai ser a nossa chave primária. O próximo campo é o campo name, que é do tipo string. E a gente pode dizer aqui que esse campo não pode ser nulo. Então a gente põe aqui, ó, ponto not null label. Os outros praticamente vão ser todos iguais. Então o que eu vou fazer? Eu vou duplicar aqui. Vou pegar aqui, ó, o próximo é o image. Também vai ser uma string. E-mail também vai ser uma string. WhatsApp também vai ser uma string. Latitude, mas latitude não é string, é do tipo decimal. Longitude, a mesma coisa, do tipo decimal. E mais dois aqui, ó, que é a cidade, city, e o estado. Esse aqui não precisa. Bom, nossa migração está aí, onde a gente está recebendo uma instância do Next aqui, tipando ele com o tipo Next, para a gente ter o IntelliSense, né? O autocomplete. Então aqui, ó, a gente definiu aqui cada atributo que essa tabela vai ter. No método DAO, a gente tem que desfazer o que está sendo feito aqui. Então, se aqui eu estou criando uma tabela, né, no DAO, o que eu vou fazer? Eu vou deletar essa tabela, não é isso? Return next ponto schema ponto
drop table. E no caso a gente passa qual é o nome da tabela que a gente quer dropar, né? Deletar. Vou copiar aqui para não ter o risco de digitar errado e não funcionar, né? E pronto, não precisa fazer mais nada, é simplesmente deletar. Aqui eu crio, aqui eu desfaço o que está sendo feito. Por quê? Quando a gente roda o comando para criar a migração, ele vai rodar o app. Quando a gente roda um comando para desfazer a migração que foi criada, ele não vai rodar o app, ele vai rodar o DAO. Então o DAO tem que desfazer o que foi feito pelo app. Antes da gente rodar, a gente ainda precisa de mais uma configuração aqui no nosso Next. A gente precisa criar no diretório raiz um arquivo nextfile.ts e ele vai complementar a configuração que a gente já tem aqui, ó, no Connection. Então isso que a gente já tem aqui no Connection, a gente vai complementar, adicionar mais recursos. Por exemplo, as migrações que a gente criou não estão aqui definidas em lugar nenhum. A gente pode vir aqui na raiz, aqui, no botão direito, New File, o nome do arquivo é nextfile.ts. E nesse arquivo a gente precisa usar o nosso path, porque a gente vai trabalhar com caminho para encontrar arquivo, né? Então o path que já está definido pelo nosso Node, né? A gente vai fazer uso dele novamente. E agora a configuração que a gente precisa fazer, infelizmente não dá para usar o export default, né? O Next ainda não suporta isso. Para esse arquivo Nextfile, né? A gente tem que usar a forma antiga aqui, forma anterior, né? Que é o módulo export, e a gente passa um objeto aqui para ele. Qual configuração que a gente vai ter? É bem parecido com o que está aqui. Então eu já vou copiar aqui, ó, do nosso connection, vou colar aqui dentro. Então, além do que está aqui, a gente precisa incluir a configuração das nossas migrações, sendo que aqui mudou o local onde ele vai encontrar o banco de dados, porque esse JName aqui, ele se refere à pasta onde o arquivo está. Então esse arquivo Nextfile está na raiz. Então para ele chegar no database SQLite, ele precisa da raiz ir para o SRC e depois para o database. E aí sim ele vai encontrar o arquivo, que não está aqui ainda, mas vai ser criado para a nossa migração. Então aqui, ó, depois de JName, a gente tem SRC e a gente tem database. Então depois da conexão, a gente pode copiar aqui essa configuração aqui para criar a configuração das migrations. Então vou aqui, ó. As migrations, elas estão no mesmo caminho do banco de dados, porém aqui, ao invés do nome do banco de dados, vai ser o nome da pasta, migrations. Então agora, com essa configuração, o nosso Next deve funcionar, porque já está tudo bem definido. Onde ele está se conectando ao banco de dados, onde estão as migrações, e aqui no Connection também está tudo certinho já. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que rodar o comando que vai criar as nossas tabelas a partir da migração. A gente só tem uma migração pronta, que é essa aqui, então ele vai criar essa tabela lá. E esse comando a gente vai executar aqui no nosso shell. Vou limpar aqui a tela. O comando é um pouco grande, é o npx next. Então a gente passa para ele aqui o parâmetro next. Nextfile, menos Nextfile, a gente define o nome do arquivo. Então, o nome do arquivo é o próprio nextfile.ts, onde está a configuração. E o que a gente quer fazer? Rodar migrate. Então é migrate.latest. Vamos rodar, corrigindo aqui, teve um errinho ali, aqui ó. Como eu copiei, veio como file name, mas é directory, ou diretório, né? Então, vou voltar aqui no shell, está até fechado, eu vou abrir aqui o shell, e aqui a gente roda o comando npx next
menos next file. Vou até deletar aqui, ó, que ele criou, que eu rodei aqui para poder corrigir o problema, né? Vou apagar para que ele crie novamente para gente aí o banco de dados. Então aqui ele deu um erro, deu uma crítica, né? De que o arquivo 1 aqui, ó, ele não tem nada dentro dele, né? Não tem nenhum app, nenhum DAO, tá só arquivo vazio que a gente criou, né? Então ele parou por aí. Para a gente saber, o arquivo está criado, tá aqui, ó, database.sqlite. Para a gente saber se ele realmente rodou a nossa migração, que é o arquivo 00, o que a gente pode fazer? A gente pode instalar uma extensão aqui no nosso VS Code chamado SQLite. Vai ser aqui a primeira opção, ó, SQLite. Essa extensão aqui a gente instala, já está instalado aqui. Vamos voltar aqui. Para poder ela estar disponível, ela não está aqui disponível, tá vendo? A gente pode dar aí um Shift Ctrl P, quem está usando Mac é Shift Command P, né? E aqui a gente procura pela opção Open Database. Essa opção aqui, ó, SQLite Open Database. A gente vai nela e ele pede para escolher um banco de dados. Então ele já detectou o nosso aqui, ó, tá vendo? Se ele não detectar, basta ir nessa opção aqui e você vai procurar direto no seu sistema de arquivos aí. Mas ele já detectou, só dar um clique aqui. A partir daí ele criou aqui pra gente aqui, ó, aqui embaixo aqui, ó, SQLite Explorer. A gente expande aqui, tá aqui o nosso banco de dados. E a gente vê que ele não criou a nossa tabela. Então ele não criou porque esses arquivos estão vazios aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar esses arquivos e depois a gente cria novamente. Ok? Vou deletar aqui. Só para a gente terminar aqui essa parte aqui. Esses arquivos a gente vai criar na próxima aula. Beleza? Então agora eu volto aqui no terminal. Vou limpar a tela e rodar de novo o mesmo comando. E agora sim rodou uma migração. Se a gente atualizar aqui agora, está aqui nosso banco de dados, nossa tabela, desculpa, nossa tabela location. Se a gente clica com o botão direito em cima, tem aqui a opção Show Table. Então ela está vazia, não tem nenhum registro dentro dela, né? Mas a gente expande aqui, então aqui os nossos atributos aqui, ó, o ID, name, image, e-mail, tudo aqui. Então a partir da próxima aula, a gente vai estar criando as outras duas migrações e vamos dar sequência aí na nossa aplicação.